O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Muito bem, estamos no dia 172 do nosso Catecismo em um ano. Estamos na segunda parte do Catecismo a respeito da celebração do mistério cristão. Na sessão sobre os 7 sacramentos, a segunda sessão dessa parte, no capítulo 1 sobre os sacramentos da iniciação cristã, no artigo sobre a Eucaristia. Nós leremos, portanto, hoje do número 1337 a 1344. A instituição da Eucaristia. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim, sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai. Enquanto ceavam, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que prepararam a instituição da Eucaristia. Cristo se designa como o pão da vida descido do céu. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus a seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do reino. Fazei isto em memória de mim. O mandamento de Jesus, de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandato do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz:
Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Consta nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 46. Era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para a fração do pão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de modo que hoje a encontramos por toda a Igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha, o povo de Deus em peregrinação avança pela porta estreita da cruz em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. Continuamos com as catequeses sobre a Santa Missa, catequeses propostas pelo Papa Francisco. Esta foi pronunciada em 15 de novembro de 2017. Para compreender a beleza da celebração eucarística, desejo iniciar com o seu aspecto mais simples. A missa é oração. Aliás, é a oração por excelência, a mais elevada, a mais sublime e ao mesmo tempo a mais concreta. Com efeito, é o encontro de amor com Deus mediante sua palavra e o corpo e sangue de Jesus. É o encontro com o Senhor. Mas primeiro temos que responder a uma pergunta: o que é realmente a oração? Antes de tudo, ela é diálogo, relação pessoal com Deus. E o homem foi criado como ser em relação pessoal com Deus, que tem a sua plena realização unicamente no encontro com seu Criador. O caminho da vida é rumo ao encontro definitivo com o Senhor. O livro do Gênesis afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o qual é Pai e Filho e Espírito Santo, uma relação perfeita de amor que é unidade. Disto podemos compreender que todos nós fomos criados para entrar numa relação perfeita de amor, num contínuo doar-nos e receber-nos, para assim podermos encontrar a plenitude do nosso ser. Quando Moisés, diante da sarça ardente, recebeu a chamada de Deus, perguntou-lhe qual era o seu nome. E o que respondeu Deus? Eu sou aquele que sou. Conferir lá no capítulo 3, versículo 14 do livro do Êxodo. Esta expressão, no seu sentido originário, manifesta presença e favor, e com efeito, imediatamente a seguir, Deus acrescenta: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o versículo 15 do mesmo capítulo 3 de Êxodo. Assim também Cristo, quando chama os seus discípulos, os chama para que estejam com Ele. Eis, por conseguinte, a maior graça, poder experimentar que a missa, a Eucaristia, é o momento privilegiado para estar com Jesus e, através dele, com Deus e com os irmãos. Rezar, como qualquer diálogo verdadeiro, significa saber também ficar em silêncio. Nos diálogos há momentos de silêncio, em silêncio juntamente com Jesus. E quando vamos à missa, talvez cheguemos 5 minutos antes e comecemos a falar com quem está ao nosso lado. Mas não é o momento de falar, é o momento do silêncio a fim de nos prepararmos para o diálogo. É o momento de se recolher no coração a fim de se preparar para o encontro com Jesus. O silêncio é tão importante. Recordai-vos do que disse na semana passada para nós no episódio anterior, né? Ele diz: não vamos a um espetáculo, vamos ao encontro com o Senhor e o silêncio prepara-nos e acompanha-nos.
permanecer em silêncio juntamente com Jesus. E do misterioso silêncio de Deus brota a sua palavra que ressoa no nosso coração. O próprio Jesus nos ensina como é possível estar realmente com o Pai e nos-lo demonstra com a sua oração. Os evangelhos mostram-nos Jesus que se retira em lugares afastados para rezar. Os discípulos, ao ver esta sua relação íntima com o Pai, sentem o desejo de poder participar dela e pedem-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Conforme o capítulo 11, versículo 1 do Evangelho de Lucas. Assim ouvimos há pouco, na primeira leitura, no início da audiência, Jesus responde que a primeira coisa necessária para rezar é saber dizer Pai. Estejamos atentos. Se eu não for capaz de dizer Pai a Deus, não sou capaz de rezar. Temos que aprender a dizer Pai, ou seja, de nos pormos na sua presença com confiança filial. Mas a fim de poder aprender é preciso reconhecer humildemente que precisamos de ser instruídos e dizer com simplicidade: Senhor, ensina-me a rezar. Este é o primeiro ponto. Ser humildes, reconhecer-se filhos, repousar no Pai, confiar nele. Para entrar no reino dos céus é necessário fazer-se pequeninos com as crianças, no sentido de que as crianças sabem confiar, sabem que alguém se preocupará com elas, com o que hão de comer, com o que vestirão e assim por diante. Conferir o capítulo 6 de Mateus, versículos 25 ao 32. Esta é a primeira atitude. Confiança e confidência, como a criança com os pais. Saber que Deus se recorda de ti, cuida de ti, de mim, de todos nós. A segunda predisposição, também ela própria das crianças, é deixar-se surpreender. A criança faz sempre muitas perguntas porque deseja descobrir o mundo e admira-se até com coisas pequenas porque para ela tudo é novo. Para entrar no reino dos céus é preciso deixar-se surpreender. Na nossa relação com o Senhor, na oração, eu pergunto, deixamos-nos surpreender ou pensamos que a oração é falar a Deus como fazem os papagaios? Não, é confiar e abrir o coração para se deixar surpreender. Deixamos-nos maravilhar por Deus, que é sempre o Deus das surpresas? Porque o encontro com o Senhor é sempre um encontro vivo, não é um encontro de museu. É um encontro vivo e nós vamos à missa e não a um museu. Vamos a um encontro vivo com o Senhor. No Evangelho fala-se de um certo Nicodemos, capítulo 3 de João, dos versículos 1 ao 21. Um idoso, uma autoridade em Israel que vai procurar Jesus para o conhecer. E o Senhor fala-lhe da necessidade de renascer do alto. Mas o que significa isto? Pode-se renascer? Voltar a ter o gosto, a alegria, a maravilha da vida é possível mesmo face a tantas tragédias? Esta é uma pergunta fundamental da nossa fé, e este é o desejo de qualquer crente verdadeiro. O desejo de renascer, a alegria de recomeçar. Nós temos este desejo? Cada um de nós tem vontade de renascer sempre para se encontrar com o Senhor? Tendes este desejo? Com efeito, pode-se perdê-lo facilmente porque por causa de tantas atividades, de tantos projetos a concretizar, no final temos pouco tempo e perdemos de vista o que é fundamental. A nossa vida do coração, a nossa vida espiritual, a nossa vida que é encontro com o Senhor na oração. Na verdade, o Senhor surpreende-nos ao mostrar-nos que Ele nos ama até com as nossas debilidades. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Este dom, fonte de verdadeira consolação, mas o Senhor perdoa-nos sempre, conforta. É uma verdadeira consolação, é um dom que nos é concedido através da Eucaristia, aquele banquete nupcial no qual o esposo encontra a nossa fragilidade.
Posso dizer que quando recebo a comunhão na missa, o Senhor encontra a minha fragilidade? Sim, podemos dizê-lo porque isto é verdade. O Senhor encontra a nossa fragilidade para nos reconduzir à nossa primeira chamada, ser a imagem e semelhança de Deus. É este o ambiente da Eucaristia, é esta a oração. Prosseguindo as catequeses sobre a missa, também o Papa Francisco, em 22 de novembro de 2017, na audiência geral, nos questiona: o que é essencialmente a missa? A missa é o memorial do mistério pascal de Cristo. Ela torna-nos partícipes de sua vitória sobre o pecado e a morte e confere pleno significado à nossa vida. Por esta razão, a fim de compreender o valor da missa, devemos então entender, em primeiro lugar, o significado bíblico do memorial. Ele não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas tornam-se de certo modo presentes e atuais. É assim que Israel entende a sua libertação do Egito. Sempre que se celebrar a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes para que conformem com ele a sua vida. Jesus Cristo, com sua paixão, morte, ressurreição e ascensão ao céu, levou a cumprimento a Páscoa. E a missa é o memorial da sua Páscoa, do seu Êxodo, que cumpriu por nós para nos fazer sair da escravidão e nos introduzir na terra prometida da vida eterna. Não é somente uma lembrança, não, é mais do que isso. Significa evocar o que aconteceu há 20 séculos. A Eucaristia leva-nos sempre ao ápice da ação de salvação de Deus. O Senhor Jesus, tornando-se pão partido para nós, derrama sobre nós toda a sua misericórdia e o seu amor, como fez na cruz, de modo a renovar o nosso coração, a nossa existência, a nossa forma de nos relacionarmos com Ele e com os irmãos. O Concílio Vaticano II afirma: sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Isso está na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 3. Cada celebração da Eucaristia é um raio daquele sol sem ocaso que é Jesus ressuscitado. Participar da missa, em particular aos domingos, significa entrar na vitória do ressuscitado, ser iluminados pela sua luz, abrasados pelo seu calor. Através da celebração eucarística, o Espírito Santo torna-nos partícipes da vida divina que é capaz de transfigurar todo o nosso ser mortal. E na sua passagem da morte para a vida, do tempo para a eternidade, o Senhor Jesus arrasta também a nós com Ele para fazer a Páscoa. Na missa faz-se a Páscoa. Nós, na missa, estamos com Jesus morto e ressuscitado, e Ele arrasta-nos em frente para a vida eterna. Na missa, unimo-nos a Ele. Aliás, Cristo vive em nós e nós vivemos nele. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Paulo pensava dessa forma. Com efeito, o seu sangue liberta-nos da morte e do medo da morte. Liberta-nos não só do domínio da morte física, mas da morte espiritual, que é o mal, o pecado, que se apodera de nós todas as vezes que somos vítimas do pecado nosso e alheio. E então a nossa vida é contaminada, perde beleza, perde significado, desfloresce. Ao contrário, Cristo restitui-nos a vida. Cristo é a plenitude da vida. E quando enfrentou a morte, aniquilou-a para sempre. Ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Confessa a Igreja, celebrando a Eucaristia na oração eucarística quarta. A Páscoa de Cristo é a vitória definitiva sobre a morte, porque Ele transformou a sua morte em ato supremo de amor. Morreu por amor. E na Eucaristia Ele quer comunicar-nos este seu amor pascal vitorioso. Se o recebermos com fé, também nós podemos amar verdadeiramente a Deus e ao próximo. Podemos
amar como Ele nos amou, oferecendo a vida. Se o amor de Cristo estiver em mim, posso doar-me plenamente ao outro, na certeza interior que, mesmo se o outro me ferir, eu não morrerei. Caso contrário, teria que me defender. Os mártires ofereceram a própria vida devido a esta certeza da vitória de Cristo sobre a morte. Só se experimentarmos este poder de Cristo, o poder do seu amor, seremos realmente livres de nos doarmos sem medo. É este o significado da missa: entrar nesta paixão, morte, ressurreição, ascensão de Jesus. Quando vamos à missa, é como se fôssemos ao Calvário, a mesma coisa. Mas pensai, no momento da missa vamos ao Calvário, usemos a imaginação, e sabemos que aquele homem ali é Jesus. Mas será que nos permitiríamos conversar, tirar fotografias, dar um pouco de espetáculo? Não, porque é Jesus. Certamente estaríamos em silêncio, no pranto e também na alegria de sermos salvos. Quando entramos na igreja para celebrar a missa, pensemos nisto: entro no Calvário, onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo, desaparecem as tagarelices, os comentários e estas coisas que nos afastam de algo tão bonito que é a missa, o triunfo de Jesus. Penso que agora é mais claro que a Páscoa se torna presente e ativa todas as vezes que celebramos a missa, ou seja, o sentido do memorial. A participação na Eucaristia faz-nos entrar no mistério pascal de Cristo, concedendo-nos a oportunidade de passar com Ele da morte para a vida, ou seja, no Calvário. A missa significa repercorrer o Calvário, não é um espetáculo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!